Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar aqui nesse vídeo do Flávio Bolsonaro, que saiu em defesa do Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, ele que agora é deputado federal e está envolvido até o pescoço com a questão da espionagem ilegal feita durante o governo Bolsonaro, que pode ter ouvido aí ministro do STF, políticos, outros membros do judiciário, enfim, jornalistas, uma coisa gravíssima. Os números são assustadores e aí o Flávio não é a melhor pessoa para sair em defesa. Eu vou explicar por quê, porque não tem muito tempo a advogada do Flávio colocou o mesmo Ramagem numa saia muito justa. Falarei também aqui, um pouco sobre o conflito no Oriente Médio, em que Israel, a pretexto de reagir contra o ataque feito pelo Hamas, comete crimes de guerra contra a população da faixa de Gaza. Tem que separar muito bem o que são lá os membros, os terroristas do Hamas e a população da faixa de Gaza, que está sendo, sim, dizimada pelo Estado de Israel. Uma coisa é algo feito por um grupo, a outra é algo feito por um Estado. E, infelizmente, alguns países não fazem nada, passam pano, relativizam e, de alguma forma, até apoiam o que está acontecendo lá. Vamos falar sobre isso, trazer aqui um vídeo, um apelo importante, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, estamos quase alcançando 202 mil inscritos e a sua ajuda pode ser importante, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha, espalha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então assim, o Flávio Bolsonaro não é a melhor pessoa do mundo para sair em defesa do seu amigo pessoal, deputado federal e ex-chefe da ABIN e quase chefe da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. O Flávio disse no seu Twitter o seguinte: foi só o nome do delegado Ramagem ser cogitado para a Prefeitura do Rio de Janeiro que... Gente do céu, é muita cara de pau. Sem motivo, diz o Flávio Bolsonaro, governo Lula começa a usar a máquina pública para persegui-lo. Se delegado Ramagem mete medo assim na esquerda, é sinal de que seria um bom nome para derrotar o candidato do Lula no Rio de Janeiro em 2024. Primeiro o seguinte, supondo que seja verdade que foi só o Ramagem virar pré-candidato a prefeito ou ser cogitado para ser prefeito que começou a aparecer algo dele. Será que o Flávio, então, quer que pré-candidatos não sejam investigados e, eventualmente, punidos? Do tipo assim, vou ser pré-candidato porque ninguém pode mais me investigar, ninguém pode mais revirar minha vida. Isso acontece em todo o país, aí, enfim. Sim, a pessoa que se coloca na condição de querer ser uma figura pública, o Ramagem até já é. Mas eu quero disputar uma eleição, é normal, que a imprensa que dá uma revirada ali na vida. E não estou nem dizendo aqui que o governo está fazendo isso, eu vou trazer detalhes aqui que não são de agora. O Flávio tinha que ter vergonha na cara de fazer uma acusação dessa. Então, se isso aqui fosse verdade, seria até tranquilo, que a pessoa fala, não, peraí, eu já estou sendo investigado, mas eu vou ser candidato, porque aí, se a investigação avançar, eu falo que estou sendo perseguido. Eu alego perseguição. Poxa vida, Flávio. Assim não dá, né? E assim, o Flávio, como eu disse que não é a melhor pessoa para sair em defesa dele, porque num passado não muito distante, a advogada do Flávio colocou o Ramagem em maus lençóis. Vamos ver o que diz aqui a coluna desta semana do Guilherme Amado no Metrópolis. O deputado Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN e sob cuja direção foi montado o sistema ilegal de espionagem, que não é supostamente, foi montado, foi revelado. Milhares de pessoas podem ter sido aí espionadas de forma ilegal, e aqui vai dizer então que a PF desvendou, ainda não conseguiu, 3 anos depois, explicar a acusação que lhe foi feita por quem? Pela advogada de quem? Do Flávio Bolsonaro, a Luciana Pires. Em 2020, em entrevista à coluna, Pires, a advogada, disse que Ramagem enviou diretamente para o WhatsApp de seu cliente, Flávio, relatórios com orientações para que fossem obtidas provas para anular o caso Queiroz. Que coisa! O chefe da ABIN dando uma mãozinha para o investigado. No caso aqui, amigo pessoal do Ramagem, que é o Flávio Bolsonaro. Alguém pode pensar, William, mas é normal que um amigo tente ajudar o outro se utilizando de cargo público. Não é normal, é um cometimento de crime, inclusive. Isso aqui é gravíssimo. Porque não era assim um simples influencer, alguém, um tiozão do Zap, mandando uma mensagem pro Flávio Bolsonaro. Era o chefe da ABIN. Então, assim, alguém que tá ali, coordenando ou chefiando a inteligência
né, fazendo esse tipo de coisa aqui é simplesmente inacreditável. Aí, né, pegando aqui, em 2020, eu acabei de dizer, aí o Flávio Bolsonaro tem a cara de pau tão grande que vai dizer que foi só o nome do Ramagem ser cogitado para a prefeitura que apareceu o que a gente viu essa semana. Inclusive com algumas pessoas sendo presas de forma preventiva e várias outras investigadas e ouvidas pela Polícia Federal. Então, em 2020, 3 anos antes, a advogada do Flávio já revelava algo bombástico, que ele quer dizer que é só agora, porque o Ramagem é cogitado que passou a acontecer isso. Pelo amor de Deus, mas tem gente que acredita. Por isso que é importante que vocês espalhem esse vídeo. Porque essa narrativa mentirosa do Flávio acaba espalhando aí e muitas pessoas acreditam nele. Voltando aqui à coluna do Guilherme Amado, que diz: Ramagem se limitou a dizer que não produziu nem enviou os relatórios. Processou a coluna, mas em momento algum se dirigiu a Luciana Pires para questionar o que ela disse. Eu tinha que ter processado a advogada então, não a coluna. Ela, lembremos, diz aqui o colunista, não é o sorveteiro da esquina, mas sim a advogada de Flávio, aliado de Ramagem e filho do ex-presidente que o ex-delegado reverencia. E o Ramagem, ex-delegado, ele chegou a ser cogitado, ou o Bolsonaro chegou a nomeá-lo para a direção da Polícia Federal. E aí a justiça barrou, por quê? Porque o Ramagem não é de hoje, tem muito tempo que ele é amigo pessoal da família Bolsonaro. Família que tem membros, ou tinha membros, investigados pela Polícia Federal, que o Bolsonaro queria que o Ramagem chefiasse. Então falou, peraí, aí não dá, né? Aí o que acontece? Essa nomeação dele, barrada pela justiça, foi pouco tempo depois do Moro ter saído do governo atirando contra Bolsonaro e acusando então o presidente de tentar interferir na Polícia Federal para quê? Para proteger os filhos. Então Moro faz essa acusação e em seguida Bolsonaro nomeia um amigo dos filhos para chefiar a Polícia Federal quando os filhos eram investigados pela Polícia Federal. A justiça falou, opa, não pode. Ele barrou essa nomeação, Bolsonaro ficou pistola e ficou por isso mesmo. Inclusive as investigações durante o governo Bolsonaro, mesmo não aceitando esse, né, delegado aqui como chefe, né, praticamente não avançaram, algumas foram aí engavetadas. Bom, pessoal, vou divulgar aqui para vocês, mostrar na verdade um corte do ICL Notícias, lá do Eduardo Moreira, que tem feito uma cobertura interessante sobre o que está acontecendo lá, né, no Oriente Médio, nesse conflito Israel, na faixa de Gaza, os palestinos sofrendo muito, né? Vale sempre destacar e condenar o ato feito pelo Hamas de bombardear também, matando civis, mas a resposta de Israel ao que foi feito pelo Hamas é assim, é totalmente desproporcional. Ah, William, mas é porque a reação é sempre maior do que a ação. Só que a reação não pode, né, ser pretexto para que se cometa crimes de guerra. E Israel está cometendo aos montes. Né, eu poderia falar aqui de várias questões. Impediram a entrada de alimentos, de remédios, cortaram água, energia da faixa de Gaza. Faixa de Gaza que não tem lá só membro do Hamas. Né, tem civis, crianças, idosos, mulheres. Pessoas que estão desesperadas, querendo fugir daquele local, e nem isso conseguem, porque também está tendo bombardeio em alguns locais que Israel dizia que era a rota ali, né, de fuga para evacuar o local, deram 24 horas. É uma coisa realmente desumana o que a gente está vendo lá, em que a pretexto de reagir ao que o Hamas fez, a gente está vendo cometimento de crime de guerra e, infelizmente, o silêncio covarde de algumas autoridades mundo afora. Vamos ver aqui agora o que nos traz Heloísa Vilela, que está lá na Cisjordânia e vai fazer um desabafo aqui, um apelo importante. A gente assiste essa matança e ninguém está fazendo nada. Você ter um representante diplomático do governo dos Estados Unidos se recusar a adotar uma medida na ONU para criar um corredor humanitário, para criar uma saída para quem está precisando de água, comida e remédio. Como que a gente pode aceitar isso, Edu? Não dá, entendeu? Não foi à toa que vários diplomatas deram as costas para representante dos Estados Unidos na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Na Segunda Guerra Mundial, as imagens demoraram a chegar. Muita gente demorou a reagir. Inclusive, os Estados Unidos demoraram muito a reagir ao que estava acontecendo na Europa. Agora, as imagens estão aí para quem quiser ver. Não há desculpa. E se o foguete foi lançado por A ou por B, as mortes são as mesmas.
e a saída para essas pessoas tem que existir, tem que ser criada. Outra coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar, estou aqui em Ramala e conversei com várias pessoas, existe uma revolta muito grande, porque o governo de Israel trata todas as pessoas que estão na faixa de Gaza como ativistas do Hamas, então pode matar todo mundo. Olha que loucura o mundo em que a gente está vivendo hoje. Isso é inaceitável, a gente tem que falar, a gente tem que gritar, a gente tem que botar a boca no trombone, porque não é possível a gente aceitar calado o que está acontecendo aqui. Bom, pessoal, é isso. Vamos ficar acompanhando. Eu torço para que esse conflito acabe o quanto antes. Olha, eu sou pela paz, sou contra a violência. E quando isso aqui acabar, né, que se punam os responsáveis pela matança de civis, de crianças. Olha, são, segundo foi divulgado recentemente, mais de 1000 crianças palestinas mortas. Que isso aqui está acontecendo em grande parte por conta da responsabilidade, né, dos chefes, né, do Estado ali, dos chefes de Israel, em especial o seu Netanyahu, que tem a admiração de boa parte dos bolsonaristas, mas, na minha opinião, está cometendo sim crimes de guerra. Eu espero uma punição para ele, né? E claro, para terroristas do Hamas e qualquer outro grupo também. Bom, pessoal, então é isso. Quem puder, espalha, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.